Boa noite, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite. Vamos entrando, vamos esperando o pessoal entrar, gente. Mais uns minutinhos. E aí, já me falem aí de onde que vocês são, de que cidade vocês estão me ouvindo aí. Oi, pessoal. Boa noite, que bom ter vocês aqui comigo nessa noite. Eu sei como é difícil aí, hein, emagrecer, tendo aquela vontade, né, de comer algo sem nem saber o porquê, né? Muitas vezes a gente tem fome e não sabe do que nem porquê. Boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas a mais uma live com a Nutri. E hoje o assunto da nossa live está imperdível, meninas. É um dos maiores obstáculos no processo de emagrecimento, que é a ansiedade, né? Então, muitas enfrentam aí esse obstáculo. Boa noite, Janaína, tudo bem? E que bom que eu estou aqui com vocês nessa noite para ajudar vocês nessa caminhada do emagrecimento. E o emagrecimento, gente, ele não pode ser e nem deve ser sofrido, né? Então, nada melhor do que vocês conhecerem as estratégias certas, do que vocês realmente conhecerem o corpo de vocês, né? Então, eu sei que a ansiedade é um mal aí que a maioria das pessoas que querem emagrecer enfrentam, né? Porque comem por compulsão, comem pelas emoções, né? E eu sei, eu entendo vocês, eu sei o quanto é difícil muitas vezes, né? Que é algo que fala mais alto, né, do que as emoções, do que os pensamentos. Mas vocês conseguem, meninas, vocês conseguem sim vencer, tá? A Louri, preciso de um empurrão para realmente emagrecer. Exatamente isso, Louri, é isso que a gente faz aqui, né? A gente incentiva, a gente dá apoio e, acima de tudo, a gente uma ajuda a outra, porque é isso que a gente precisa. Eu falo que dieta, você vai lá no Google e pega a dieta, né? Mas o que a gente precisa é a união, a comunidade, né? O que eu sempre falo, estar em ambientes emagrecedores e sempre aprender, sempre colocar em prática, isso é o fundamental e o mais importante, tá? Então vocês precisam colocar em prática, meninas, o que vocês aprendem, né? Muitas vezes eu sei que vocês podem duvidar, mas faça, simplesmente faça, né? O que eu falo aqui é alimentação saudável, é alimentos que vocês têm acesso, né? Então, coloque em prática, vocês vão ter resultado. Nada melhor do que colocar em prática o aprendizado. E vocês não precisam de medicação, vocês não precisam de procedimentos estéticos, não, meninas. A gente consegue modular hormônios, a gente consegue melhorar a nossa saúde através dos alimentos, meninas, alimentos que Deus nos deu, que a natureza nos deu. Mas o que que aconteceu, né? Dos anos 70 para cá, a indústria alimentícia veio com tudo, né? E veio com novos pacotinhos. Tá sem som, meu amor? Peraí. Deixa eu ver. Gente, como tá agora? Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que estava sem som. Estão me ouvindo, meninas? A Rosana falou sem som.
Meninas, fazem um joinha aí se vocês estão me ouvindo, porque alguém falou que estava sem som. Como está meu áudio? Estão me ouvindo? Alguém responde, por favor? Só coloca um joinha se estão me ouvindo bem. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Me diz aí se estão me ouvindo. Tem áudio perfeito, ok. Então deve ter caído, está com som. Ótimo, meninas, vamos lá. Então entrou mais gente aí, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Rô Leopardo, eu sou nutricionista funcional e venho ajudando mulheres aqui na internet a emagrecer 1 quilo por semana, né? Que eu acredito que emagrecer 1 quilo por dia, que muitos estão vendendo por aí, eu acho que realmente é impossível, né? E a gente, inclusive ontem eu falei isso na live de ontem, que para quem não conseguiu assistir está salva aqui, gente, no meu feed. A gente precisa trabalhar com metas reais, meninas, com metas alcançáveis, senão o processo se torna muito difícil, muito sofrido, tá? Então assista a live de ontem que está maravilhosa. Eu falo sobre, né, como emagrecer sem passar fome e eu falo também dos principais obstáculos, tá? Então assistam. Então, meninas, eu sei, né? Eu sei como é difícil lidar com a ansiedade. Eu sei a fome fora de hora, aquela vontade de comer algo sem saber o porquê, muitas vezes. E hoje nós vamos falar sobre isso. E eu prometo que você vai sair daqui entendendo mais sobre o que acontece no seu corpo e como mudar isso de forma prática, tá, meninas? E só lembrando, estou passando aqui essa semana lives diariamente às 20 horas, porque é um evento de aquecimento, meninas. Aquecimento para quê? Para o grande evento que eu estou preparando para vocês, que são 3 aulas que irá acontecer na semana que vem. Então, na segunda-feira, dia 25, será a primeira aula. Na quarta, 27, a segunda. E na sexta, a terceira, dia 29. Então, se você quer emagrecer, se você quer dar um passo importante aí, ainda nesse final de ano e já começar o ano já mais magra e com um novo estilo, né, de alimentar, uma nova rotina, entre aí, vá no meu link da bio e se inscreva para esse evento. É totalmente gratuito e 100% online. E aí, meninas, bora lá então. Quero aí ó, que vocês me contem aqui nos comentários. Você já teve aquele momento em que não sabia se estava com fome ou só com vontade de comer? Coloca um sim aí, ó. Quem já passou por isso, né? Que teve aquela sensação de estar com fome, não sabia o que comer e quando começa a comer, come demais e come às vezes um pacote inteiro de biscoito, hein? Coloca um sim aí nos comentários, quero ver. Ó, Luciana, né, Luciana? Sempre, ó. É isso, meninas. Então, aqui, hoje, nessa live, vocês vão aprender o que acontece com o corpo de vocês, o que acontece, por que vocês, né, sentem essa ansiedade e essa compulsão, gente, né? Isso pode enganar o nosso cérebro. Então, eu vou te ensinar estratégias aí para controlar o apetite e sem passar fome, menina, sem sofrimento. Como eu falei, emagrecer não precisa ser sofrido, não precisa ser algo penoso, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? O que está por trás aí da ansiedade e da compulsão. Eu não sei, meninas, se vocês sabem, mas o centro de fome e saciedade no nosso cérebro, eles ficam muito, muito próximos um do outro. E muitas vezes, né, você acha que está com fome, mas é o corpo pedindo, ó, um chá, gente, pedindo água, ou tentando aliviar a ansiedade. É incrível, né? O nosso corpo, ele dá sinais de tudo, meninas, de tudo. E aí, na primeira sensação de fome, o que vocês fazem? Vocês vão lá ficar procurando algum alimento, porque vocês precisam colocar comida, né, para dentro da boca, para o corpo de vocês. E isso explica, meninas, porque muitas vezes a gente come e mesmo assim não se sente satisfeita. E aí é porque o problema não
está na comida, não é a comida, mas o sinal, no sinal que o cérebro está enviando, tá? Então, quem aí, ó, já comeu um pacote inteiro de bolachas e no final, depois de limpar o pacote, ainda sentiu vontade de comer mais? É uma sensação que o que você comer não vai te saciar, hein? Isso aí, gente, é a ansiedade disfarçada, tá? E é normal, todos nós sentimos, mas a gente precisa usar estratégias para controlar isso, né? Estratégias para quê? Para a gente diminuir isso, tá? Então, isso a gente vai falar hoje nessa live aqui. E quais são, então, as estratégias e alimentos, então, para controlar a ansiedade, hein? Vocês precisam entender que hoje os estudos mostram da relação, meninas, bilateral. Relação bilateral o quê? Intestino e cérebro. Então, todo alimento que a gente coloca na nossa boca, que vira, né, açúcar, a glicose no sangue, depois que a gente digere, que a gente mastiga, que faz a digestão, né, vira açúcar, glicose. Tudo isso afeta o nosso intestino. E aí vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro. Então, tudo que a gente come vai ter uma resposta positiva ou negativa no nosso cérebro. Então, existem alguns alimentos que vão piorar, meninas, que pioram a ansiedade, né? Então, álcool, açúcar, né? E às vezes, muitas me dizem, mas Rô, eu não como açúcar. Mas, meninas, tudo vira açúcar, todo carboidrato vira açúcar, né? Então, às vezes é o carboidrato refinado em excesso. Às vezes é aquele pãozinho, aquela tapioca, né? Própria arroz, batata, né? Tudo vira açúcar em excesso, vai atrapalhar essa relação, né? A relação bilateral intestino-cérebro. Então, pense que tudo que você comer, né, que vai cair lá no seu intestino, isso vai mandar uma resposta para o cérebro, gente, tá? Então, isso vai influenciar a ansiedade. Então, cuidado com aquele simples pãozinho que vocês acham que é só contar calorias. Cuidado com aquele doce de leite que vocês acham que muitas vezes é só contar caloria. Ah, mas eu como pouco, Rô, é pouquinho. Gente, a todo momento vocês estão mandando estímulos, né? Vocês estão dando alimento para o organismo de vocês, está indo para o intestino está mandando uma resposta para o cérebro de vocês, tá? Então, vocês precisam introduzir a ideia de equilíbrio nas refeições, meninas. O que é isso? O que é isso? As refeições precisam ser equilibradas em proteínas, em carboidratos, de preferência os carboidratos complexos. Quais são os complexos, Rô? São os que têm uma digestão mais lenta, meninas. Quanto mais lenta for a digestão de vocês, melhor. Mais lentamente, né, esse alimento vai virar açúcar, tá? Então, os alimentos que eu vou trazer aqui hoje para vocês, que vai diminuir a ansiedade, fiquem até o final. Já pega esse aviãozinho, caminhe para uma amiga que precisa emagrecer, que precisa entrar com você aí numa dieta, que precisa começar o ano mais magra, meninas. Vamos nos unir, vamos trazer forças aí, força uma para outra. E nada melhor do que a gente ter uma amiga, do que ter uma prima, uma parente, uma irmã, uma mãe, alguém que possa ir com a gente no caminho. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? O meu papel é ajudar vocês, porque eu sofri na infância com obesidade, sobrepeso, meus pais morreram muito jovens, e eu não quero que vocês sofram com excesso de gordura, com doenças, meninas, porque obesidade e sobrepeso vai trazer doenças. Então, eu não quero que você sofra disso, tá? E aí, meninas, qual é a estratégia, então, para melhorar essa ansiedade? É o equilíbrio nas refeições. O segredo está em fazer refeições equilibradas, né? Com alimentos que nutrem o corpo de vocês de verdade. Então, não é contar caloria. A gente precisa de alimentos que vão fornecer nutrientes para o intestino de vocês, né? Hoje a gente sabe que o intestino
é aonde iniciam todas as doenças praticamente. Se você não estiver dando alimentos, nutrientes suficientes para o seu organismo, para as bactérias boas do seu intestino, mais cedo ou mais tarde você vai ficar doente. Então, aquela gripe com frequência, né? Aquele virose com frequência não é normal, meninas. Candidias de repetição, né? Rinite, sinusite não é normal, tá? Isso significa o quê? Que o seu corpo está com uma inflamação silenciosa. E quando a gente começa a mudar, né, dar estímulos diferentes, alimentos diferentes, fornecer alimentos que vão regular os hormônios, que vão diminuir esse açúcar no sangue, meninas, tudo melhora e o emagrecimento acontece, tá? Então, quando o seu corpo está bem alimentado, está nutrido, a sua mente também vai ficar mais tranquila. E é um ciclo vicioso. Quanto mais você se alimenta destes alimentos que eu vou falar ainda, meninas, fiquem até no final da live, encaminhe essa live para uma amiga, tá? Quando a gente dá para o nosso organismo, para o nosso intestino alimentos, né, que vão fornecer essas vitaminas, que vão trabalhar aí nessa mensagem, gente, para o cérebro de que está tudo bem, que está tudo funcionando bem, a gente vai ficar mais tranquila, vocês não vão mais comer por compulsão, mas vocês precisam vencer esse ciclo vicioso, meninas, precisam. Porque quanto mais a gente se alimenta de coisas boas, mais a gente quer alimentos parecidos. A gente não quer mais comer coisas ruins, coisas com alto índice glicêmico, com calorias gigantescas, né? Então, assim, vocês às vezes na semana, vocês até controlam, vocês até seguem um plano alimentar. Chega final de semana, o que acontece, meninas? Vocês extrapolam achando que, por ter, né, tido um foco durante a semana, no final de semana vocês podem comer de tudo à vontade. E não é assim, minhas queridas, não é assim. Vocês precisam entender que é a constância que vocês terão resultado, tá? A constância, né? E aí, às vezes, vocês fazem aí uma semana, duas e acham que já tem que ter resultado rápido e muitas vezes já desistem. Não, minhas queridas, é constância. É o equilíbrio sempre, não 3 meses, não 4 meses, né? É sempre, é para a vida. Então, já comece o ano, né? Comece o ano com esse propósito de realmente mudar a alimentação. Chega de dieta da moda, chega de começar um plano alimentar e parar. Chega, meninas, digam chega, né? Porque está na hora de vocês se conscientizarem, de vocês entenderem que é muito mais do que um corpo mais bonito, do que é muito mais do que só uma melhor composição corporal, do que só um corpo magro, né? É longevidade, é saúde, é estilo de vida, é curtir melhor os nossos filhos, né? É ter mais disposição, mais ânimo. Isso tudo vai influenciar, né? O quê? Esses sintomas que vocês estão sentindo, de ansiedade, de comer por compulsão, tá? Então, cuidado com as coisinhas que vocês subestimem. Ah, não tem problema, é Coca-Cola zero, não tem caloria. Ah, é isso aqui, é esse pãozinho aqui que eu cortei, tirei o miolo e ok, vou comer só a metade, não tem problema. E tudo que vocês estão colocando na boca de vocês, que vocês estão fornecendo para as bactérias do intestino de vocês, a gente tem bactérias no nosso intestino. E a comidinha é tudo que a gente coloca lá para dentro, é fibra, é os probióticos, é as leguminosas, a gente está alimentando essas bactérias. E essas bactérias aí que vão mandar aí esses sinais para o nosso cérebro de que tudo está bem, né? Que a gente está saciada, que a gente está bem, que libera hormônios, né? Hormônios aí do bem-estar, tá? Então, cuidado com os gurus da internet dizendo que pode pão todo dia, que pode leite, que pode doce de leite, tá? Cuidado, prestem atenção no que vocês estão fornecendo, é nutrientes, não é contar calorias, meninas, não é caloria que importa, é nutrientes, é fornecer aí alimentos que tenha bastante água, que tenha bastante, né, densidade nutricional, fibra, né? Então a fruta a gente come a casca, né? Maçã com casca, uva com casca. A gente está consumindo uma quantidade grande
de comidinhas aí para as bactérias do nosso intestino e que vai influenciar essa ansiedade, tá? Então, a gente tem um grande poder nas nossas mãos, que é eu falo que o alimento é o nosso medicamento, né? E é isso, quando a gente aprende isso, que o que a gente está comendo vai nos fornecer ou coisas boas, de energia boa, ou desânimo, né? Cansaço, tá? Então, aquele cansaço, às vezes, depois, pós-almoço, o que, que é isso? O nosso corpo está avisando. A sua alimentação está errada. Você está com excesso de carboidratos, com excesso de açúcar, né? E como eu falei no início dessa live, o açúcar está em tudo, não é só o doce. Então, né, é o excesso de carboidrato refinado, de carboidrato simples, né? Produtos de padaria, massas folhadas, tudo, tudo. Só para vocês terem ideia, fazia muito, muito tempo que eu não comprava aquele Rap 10. E hoje eu comprei para o meu filho e para o meu marido. Gente, eu fui experimentar antes, eu não consegui comer, eu achei extremamente doce. E eu fui olhar nos ingredientes, o segundo ingrediente é açúcar. Me diz para que a necessidade de colocar um Rap 10, que é algo que você vai comer salgado, com recheio salgado, colocar açúcar, meninas. Então, é isso, não é sobre comer meio, eu vou comer só meio, Rô. É sobre fornecer nutrientes, né? Então, o que, que eu fiz? Eu preferi ir ali fazer um cuscuz, né? Peguei o flocão de milho, eu preparei o meu cuscuz, tinha metade de calorias, a metade de carboidrato, né? Do que aquele Rap 10, né? E extremamente doce. Então, assim, ó, quando a gente acostuma o paladar da gente com alimentos in natura, com menos industrializado, a gente percebe quando coloca na boca um alimento que tem substâncias ali que a gente sabe que não é legal, que vai estar aí, ó, desequilibrando hormônios, que vai estar estimulando aí a gente ter ansiedade, a gente ter depressão, porque é isso que faz, meninas, é isso que faz. Então entendam, não é só sobre emagrecer, não é só sobre um corpo melhor. É saúde, é longevidade, é bem-estar. Quando vocês estiverem em frente a um alimento, pense nisso. O que, que esse alimento vai me fornecer? Esse alimento vai me dar energia mais prolongada ou vai ser um alimento pobre, né, em vitaminas, rico em carboidrato, que vai me dar uma sensação rápida de prazer, né? Então pense nisso, tá? E aí, meninas, então falando agora, entrando nos alimentos, né, que tá? Um dos alimentos favoritos é a, as leguminosas, tá? O que são as leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, né? Inclusive, quem é minha aluna aí, quem é do Sempre Magra, tem um quiche de grão de bico lá no e-book de receitas que é maravilhoso. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí, tá? Para jantar, né? Pode fazer wrap com o próprio grão de bico, então fica uma delícia também, com quinoa, com lentilha. Então, a gente consegue aí colocar alimentos-chave para modular essa ansiedade. Vocês precisam aprender aí quais os alimentos, tá? Então, assim, eu tenho o quarteto fantástico que eu chamo, né? Que eu adoro. Quais são eles, né? Que ajudam na ansiedade. Então, são os vegetais, gente, vegetais todos, né? As frutas, as leguminosas que eu falei, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tá? E as oleaginosas também, né? Então, as nuts, né? Amêndoas, nozes, castanhas, tá? Então, esse aí é o quarteto fantástico. Eles vão melhorar muito aí essa relação bilateral, além de outros, né? Que são os fermentados. Então, iogurte natural, kefir, kombucha, o pãozinho de fermentação natural, né? Que eu até já fiz vídeo aqui, tá aqui no meu Instagram, falando dos benefícios, né, do pão de fermentação natural. E aí, vocês ficam aí fazendo dieta da moda, retira feijão, né, que aí é um dos pilares aí para melhorar essa microbiota, para melhorar essa saúde intestinal, né, meninas? Então, cuidado, cuidado em ficar fazendo dieta da moda. Cuidado ao fazer dieta que restringe alimentos, tá? Vocês não precisam retirar carboidratos, vocês só precisam saber quais carboidratos consumir, né? Então, consuma um feijãozinho, não precisa colocar mais arroz ali. Pode comer só um feijão, né?
Se acostume, mude essa sua maneira de entender a alimentação, achar que tem que comer o arroz e feijão. Não! Você pode colocar num potinho, eu ponho, hoje mesmo, eu comi num potinho, eu coloco o feijão separado para não bagunçar ali a salada, tá? Faço um saladão. E eu sempre gosto, na minha salada, meninas, de colocar ali, ó, algo refogado, né? Então eu pego ali ou abobrinha, ou berinjela, ou até a cenoura. Eu ralo, né? Ou a abobrinha e a berinjela eu corto em lâminas, né? Brócolis também fica legal. Refoga no azeite e depois mistura ali naquela salada, né? Porque sempre o refogado dá um gosto especial, né? Fica mais saborosa. E misturo no meio da salada verde, né? Então comece ali, ó, consumindo também sempre as saladas primeiros para dar volume, para encher, meninas, para encher as fibras, elas dão volume no nosso estômago, né? Então não tem como emagrecer consumindo apenas carboidrato, né? Então muitas alunas entram no Sempre Magra e falam assim, Rô, mas eu pesei lá aquela quantidade de batata, nossa, é muito pouco. Gente, claro que é pouco, sabe por que é pouco? Porque você está acostumada a comer carboidrato e pouca proteína. Então a quantidade de carboidrato que você come é gigantesca. E realmente você não vai conseguir emagrecer se principalmente nesse primeiro momento você não pesar os alimentos. Porque, gente, eu, que sou formada há 12 anos, sou nutricionista, tenho noção de gramas de peso, às vezes eu me perco. Então, tem semanas, né, que eu sim, eu pego a minha balancinha e peso. Porque a gente precisa, meninas, entendam uma coisa, alimentação, emagrecer, precisa ser um projeto de vida como qualquer outro na vida de vocês, tá? Então vocês precisam entender isso. E vocês precisam se comprometer, então não é uma brincadeira, não é algo que vocês possam fazer de qualquer jeito, não. Então se vocês querem se comprometer, vocês precisam ter um peso, né? Então quem é do meu programa sabe que lá tem, né, o plano alimentar com as gramas, né, de mínimo e máximo, e você vai pesar, por quê? Porque é muito fácil, meninas, da gente sair aí de 1.500 calorias para 2.000 é rapidinho. É aquela colherinha de azeite a mais, é aquela pasta de amendoim a mais, né? Às vezes é o tipo de carne que você coloca ali que faz diferença, tá? Então, é importante isso, tá? Vocês pesarem essa quantidade de início, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente coloca primeiro no prato a fibra, né, que é o que vai dar volume no estômago de vocês, no nosso estômago, né? Depois a gente vai complementar com o quê? Com a carne, a proteína, tem que ser no mínimo aí 100 gramas de proteína, gente, no mínimo, tá? Que é mais ou menos, ó, eu tenho a mãozinha menor, que eu tenho 1,56, ó, mas é no tamanho de toda a minha mão, ó, tá? De toda a minha mão. Então, vejam aí o que vocês estão colocando de carne, tá? Às vezes é um bife muito fininho, precisa pôr 2 para dar 100 gramas. E aí vocês vão colocar ali no potinho separado um feijãozinho, né? Que vai dar 80, 90 gramas ali. Aí vocês já têm uma refeição completa, vocês vão começar consumindo ali, então, as fibras que vai dar esse volume no estômago de vocês. Depois, o ideal, meninas, é sempre começar pela fibra, tá? Mas vocês podem ir, porque às vezes as pessoas reclamam, né? Ai, Rô, mas é ruim comer primeiro a salada, depois a carne, tudo separado. Não, o que vocês podem ir fazendo? Vocês podem ir pegar uns pedacinhos de carne, eu gosto de ir picando uns pedacinhos de carne e já comendo junto com a salada, né? Mas deixa a maior parte da proteína para o final, proteína e o carboidrato, né? Então o feijão entra como carboidrato, então deixa para o finalzinho. Pode comer mais do que a metade da salada, deixa só um pouquinho se você quiser comer lá no final, né? Ou se você tiver outra fonte de carboidrato, uma batata doce, tá? Então, meninas, ó, é isso, ó. O carboidrato para o final, tá? Primeiro, saladas, legumes, que vai dar tudo, vai fornecer tudo que a gente precisa aí, ó, para o nosso intestino. Lembra do eixo intestino-cérebro. Então, consumir essas comidinhas aí, vai direto ali, a comidinha para as nossas bactérias boas. Vai mandar mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem, que o nosso corpo está recebendo o que precisa, tá?
tá? E aí, vocês vão diminuir, façam isso que eu tô falando por 30 dias, meninas, que vocês vão sentir uma melhora gigantesca aí na ansiedade de vocês. Eu quero que vocês venham aqui me falar, comentar em algum post meu que eu falo de ansiedade, que melhorou muito, incluindo esses alimentos que eu estou falando aqui hoje, hein? Ó, e já encaminha essa live para uma amiga também, meninas, porque emagrecer não é só contar calorias, tá? Emagrecer não é só déficit calórico, não. Emagrecer é entender quais alimentos que a gente vai conseguir modular hormônios, né? Mandar essa mensagem aí para o nosso cérebro, né? O nosso segundo, vocês sabiam que o cérebro é o nosso, desculpa, que o intestino é o nosso segundo cérebro, meninas, e influencia diretamente o humor, né? Pois existe aí, como eu já falei, essa relação bilateral intestino-cérebro, tá? Então, agora, outro grupo poderoso, né? Fermentados, aposte aí no lanche da tarde, iogurte natural com 2 ingredientes, tá? Fermento e leite apenas. Nada de conservante, nada de açúcar, não. E aí, iogurte, meninas, bebida láctea é açúcar puro, tá? Isso vai afetar direto essa ansiedade de vocês, tá? Açúcar, quanto mais açúcar, mais aumenta a ansiedade, mais aumenta a compulsão, tá? Então, cuidado com os industrializados. Que nem eu falei para vocês antes, o Rap 10 que eu comprei, eu comi, assim, ó, caiu um farelinho do lanche do meu filho, eu comi, eu não consegui comer. O meu filho, que tem 7 anos, falou assim, mãe, isso aqui é muito doce. Gente, é um Rap 10, que não é para ser doce. E estava extremamente doce, tá? Então, é isso. O açúcar, alimentos ricos em carboidratos, vai dar mais compulsão, vai fazer com que a gente tenha mais vontade de comer esse tipo de alimento, tá? Então, aí, poste lanche da tarde, ou às vezes até no café da manhã, né? Ó, caprichem na proteína, né? Então, ó, 2 ovos de manhã, coloca mais um iogurte, 2 ovos vai ter apenas 14 gramas de proteína, meninas, é pouco. Coloque mais um iogurte natural, tá? Mas assim, ó, não pode se entupir esse iogurte natural com mel, meninas. Mel é açúcar também, tá? Vai dar pico de glicose, vai dar pico de insulina e não vai adiantar em nada, você não vai emagrecer. Então, assim, ó, o que eu gosto é adoçar ali com o whey protein, tá? Então, o whey protein, que é com adoçante natural, geralmente os wheys de boa qualidade é com estévia, né? Eu indico e sugiro o whey com estévia, além de ser mais palatável, mais gostoso, não tem aquele de whey nesse iogurte natural, vai ficar delicioso. Coloque aí mais uma frutinha de baixo índice glicêmico, um morango, um kiwi, né? Ou se você tem intestino preso, um mamão, né? Ou 50 gramas de uva, né? Então, vá colocando aí algumas frutas que tenha fibra. Lembra que eu comecei falando das fibras, né? Que a fibra vai ajudar aí no intestino, o intestino vai mandar essa mensagem para o cérebro e vai melhorar aí ansiedade, depressão, humor, tá? Então, quando vocês tiverem vontade de manhã comer aquele pãozinho francês, pensem. É sobre isso, meninas, então. É sobre a gente fornecer nutrientes, vitaminas e não apenas contar calorias, tá? Então, tudo isso que eu falei, os iogurtes, o kefir, né? Algumas cidades é mais difícil de achar o kefir, mas se você pode. O kefir, gente, é muito melhor do que o iogurte. É como se fosse um iogurte muito mais potente, porque ele tem mais bactérias boas, né? Mais lactobacilos, tá? Então, todos esses alimentos aí vão ajudar na saúde intestinal, o que diminui aquele sentimento de compulsão alimentar, de ficar procurando comida toda hora. E claro, o que eu já falei, as fibras, elas não podem faltar numa dieta. Seja de perda de gordura localizada, seja de emagrecimento, seja de saúde, meninas. Como eu falei no início dessa live, é muito mais do que só ter um corpo legal, tá?
É saciedade, fibra é saciedade prolongada. Você não vai ficar beliscando toda hora, você não vai ficar com fome logo em seguida, tá? Porque alimentos pobres, né? Então, pão francês, esse Rap10 que eu falei, são alimentos que vão dar fome logo em seguida. E às vezes, muito pelo contrário, a gente tem mais vontade de comer mais e mais, porque são alimentos altamente palatáveis. São alimentos que a indústria alimentícia coloca substâncias que viciam o nosso paladar, meninas, viciam, tá? E aí depois vocês acham tudo ruim. Uma batata doce vocês acham ruim, que não tem sabor, né? Um chuchu, né? Grelhado, um chuchu cozido, vocês não acham gosto. Por quê? Porque vocês estão acostumadas com esse paladar da indústria, esse paladar que sempre tem uma substância viciante, uma substância com sabor queijo, uma substância com glutamato, com melhorador, né, com sabor que vai viciar o seu paladar, tá? E quando a gente coloca aí os alimentos que eu estou falando, que são estratégicos para o intestino, para saciedade, a gente vai ter fome muito tempo depois de 3 horas, de 3 a 4 horas, né? Quando a gente consegue. Eu percebo direitinho, meninas. Eu tive que fazer a colonoscopia esses dias e foi péssimo o preparo para mim, porque eu tive que ficar sem fibra. E eu percebi muito que eu fiquei comendo o tempo todo. Por quê? Porque eu estava consumindo apenas carboidratos simples, né? Então, muito carboidrato simples e nada de fibra em 3 dias. E foi muito ruim a experiência. Por quê? Porque eu percebi que eu ficava toda hora buscando coisas para comer. E aí tinha que fazer, como eu não queria, né, na prescrição do médico do preparo, era para comer biscoito, água e sal, e eu não queria comer esses industrializados, eu acabei fazendo. Então eu fiz tipo aquele biscoito de a rosca de polvilho, que é puro carboidrato, meninas, né? Não tem glúten, ok, mas é carboidrato puro. E quanto mais eu comia daquela rosca, mais eu tinha vontade de comer, né? Mesmo colocando um ovinho ali. Então eu percebi muito isso, que o carboidrato simples, refinado, ele instiga mais a nossa vontade, né? Por quê? Porque é exatamente isso que ele faz, né? Ele tem uma explicação para isso, né? Toda vez que a gente come o carboidrato simples, ele bate na nossa corrente sanguínea e vira açúcar rapidamente. E o que que acontece? Quanto mais açúcar, mais vontade daquele alimento, mais vontade de carboidrato eu tenho, né? Então, vira um ciclo vicioso, entenderam? Então, quanto mais vocês colocarem fibras, esses alimentos que eu estou falando no dia a dia de vocês, mais saciadas, mais vocês vão conseguir aí diminuir essa vontade de comer toda hora, meninas. Vocês vão ter energia por mais tempo, né? E aí vocês não vão precisar ficar beliscando o tempo todo, tá? Então, assim, ó, 2 porções de vegetais, meninas, tá? 2 no almoço, 2 no jantar. Eu prefiro sempre 3, né? Uma verde, né? O alface, o rúcula, o agrião, né? Ou outras, qualquer outra verde, né? E espinafre, e depois ali mais umas 2, né? Legumes, pode ser legumes refogados, que nem eu falei. Então, coloca ali mais uma cenoura e uma couve-flor. No outro dia, coloca uma beterraba e um brócolis, e assim vai variando, né? Coloque aí as leguminosas grelhadas, refogadas, que tem mais o azeite, que vai dar mais saciedade por conta da gordura também, e fica mais gostoso, mais saboroso, tá? Então, ali colocar 2 porções ao dia, né? Almoço e jantar, tá? 2 porções que eu digo assim, meninas, dos legumes, tá? A variedade são 3, eu gosto de 3 de cada. Então, né, 3 no almoço e 3 no jantar, tá? 2 porções dia. Vai fazer uma diferença enorme, 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 meninas. E, ó, eu não jantava também. Eu sei que vocês reclamam, eu sei que vocês querem algo mais prático, eu sei que vocês querem algo rápido, né? Um pãozinho, um lanche, mas meninas, vocês vão só ter resultado quando vocês conseguirem incluir aí esses legumes, as fibras. Como eu falei, é o que dá o volume. E aí sim vocês podem comer uma vez a semana, se quiser aí que nem um cuscuz, né? Um pãozinho, se quiser também, mas não todos os dias, tá? Então tem opções mais saudáveis, quem é minha aluna
Tem o Rap 10 que a gente faz, que é com farelo de aveia, que é tão rapidinho, né? Farelo de aveia, psyllium e queijo parmesão. Então, é em 5 minutos que a gente faz. Então, é só criar esse hábito, né? Dá para fazer uma crepioca com farelo de aveia em vez da goma, né? Que a goma já é mais refinada. Mas tudo isso colocando fibra. Então, ó, antes eu coloquei nos meus stories ali o meu prato do jantar hoje. Voltem ali depois e dêem uma olhada. Tem o cuscuzinho, 60 gramas, ó. Tudo contado, tudo cronometrado. 60 gramas de cuscuz, que dá 14 gramas aí de carboidrato, tá? Tudo muito bem elaborado, muito bem direcionado, tá? E o meu prato cheio de fibra, por quê? Porque o cuscuz, ele não tem tanta fibra assim, não tem, na verdade, né? Tem pouco. Então, vamos colocar ele praticamente é o carboidrato. Então, o que, que eu faço? Eu coloco aí bastante volume de salada para eu não precisar comer 100 gramas, 120 de cuscuz, entenderam, gente? Então, não é sobre o que vocês comem, as combinações certas, meninas. Isso que faz a diferença, né? Porque vocês conseguem dar um volume no estômago, mais a proteína, e depois você só complementa com carboidrato, tá? Então, essa é a lógica. E aí, colocar aí, então, essa fibra no jantar. É importante, mesmo que você coma um pãozinho de vez em quando, mesmo que você coma aí, mesmo se você gosta aí, gente, para quem gosta de comer algo, né, mais palatável, que seja um pão, que seja um Rap 10, esse eventualmente consumir, não vejo problema, desde que você coloque aí a fibra, não pode comer puro, né? Então teve aluna minha que falou, Rô, mas eu sou nordestina, eu não consigo comer o cuscuz com legumes, então não come, meu bem, porque não tem como comer um carboidrato, né, carboidrato puro, simples ali, sem a fibra, precisa, né? Então precisa ter. Eu falo assim, ó, de manhã vai comer um cuscuz, precisa colocar pelo menos um abacate ali junto, né? Que o abacate tem bastante fibra. Então, são essas estratégias e a quantidade. Né? Então, não subestime as quantidades. Às vezes, quanto colocou do flocão, né? Eu fui a olho. Não é a olho, gente. Vocês precisam ter ideia de quantidade, senão vocês não conseguem emagrecer, tá? Então, gente, essas aí, ó, que eu falei, são só algumas estratégias que eu ensino dentro do meu método de emagrecimento, né? O SAMES. Não é só sobre alimentação, né? Ele combina pilares que vão muito além, né? Trabalhando com a raiz do problema, né? Então, a gente sabe que a ansiedade também tem a ver, às vezes, com a pessoa ficar remoendo algumas coisas, ficar aí preocupada com coisa que nem aconteceu. Então, né, algumas técnicas de relaxamento, de meditação, um bichinho de estimação, abrir a janela, acordar, gente. O que que vocês fazem quando vocês acordam? Vocês vão direto para o celular? Não pode, minhas queridas. Vocês têm que abrir a janela, olhar, abrir o olho, olhar para o que vocês conseguirem. O que tiver na frente de vocês, seja uma árvore, seja uma casa que tiver na frente, quando vocês abrirem a janela do quarto de vocês. Né? Então é isso, se conectar com a natureza, ter um bichinho de estimação para quem gosta, cuidar de plantas, tá? Então ter as plantinhas dentro de casa, tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade, né? No YouTube tem várias meditações guiadas de relaxamento, né, para acalmar, tranquilizar a mente. Começar o dia assim muda, meninas, muda o nosso enxergar a vida, né? A gente percebe que a gente é muito egoísta muitas vezes e acha que o mundo gira em torno de nós, né? E que os nossos problemas são os piores. Mas não, meninas. Sempre tem alguém que tem situações muito, muito, muito piores. Podem ter certeza disso, tá? Então a gente sempre tem que agradecer, acordar, ter momentos com a gente mesmo de agradecimento, de gratidão, né? Mais gratidão do que reclamação, do que ficar murmurando, né? E ficar se queixando de coisinhas às vezes tão banais que não valem a pena, tá? Então tudo isso, eu falo que quando a gente é grata, né, por tudo que nos acontece, né, por tudo, seja um ensinamento, seja, ó, essa live que eu estou fazendo aqui hoje, feriado,
para vocês de forma gratuita, né? Não estou cobrando nada, não estou, né? Estou aqui, claro que eu sempre falo, né, que eu tenho meu método, mas não estou obrigando ninguém a comprar, né? O que eu estou fornecendo aqui gratuitamente, se você colocar em prática, você já vai ter um resultado, tá? E é isso que tem transformado tantas mulheres que já passaram pelo meu programa Sempre Magra, sobre isso, meninas, tá? O que eu ensino no método SAMES não é algo que você encontra em qualquer lugar, não, tá? E é um método que foi desenvolvido com base científica, né, através dos meus atendimentos, através da experiência, né, da prática e nos desafios que eu mesmo, né, enfrento ajudando mulheres e que eu enfrentei, né, quando eu estive aí 8 quilos acima do meu peso, né. E esses desafios a gente consegue entender dentro do método, dentro do grupo, que todas enfrentam os mesmos desafios, que não é fácil, não é fácil, né? Vida corrida, trabalhar, profissional, mãe, dona de casa, cuidar de filho, cuidar do marido, né? Que eles também acabam sendo dependentes muitas vezes da gente. A gente tem que organizar a casa, fazer compras. Não é fácil, meninas, mas quando a gente está dentro de um grupo, quando uma ajuda a outra, isso faz com que a gente cresça, né? A gente une forças, né? Então, meninas, não coloquem mais a culpa daqui para frente do emagrecimento na ansiedade, pelo amor de Deus. A ansiedade e a compulsão, elas podem sim ser controladas com estratégias simples, com alimentos certos, não precisa ser alimentos caros, alimentos que vocês têm no dia a dia de vocês. Para quem entrou agora, para quem está chegando agora, a gente já está quase no fim da live, mas eu vou deixar salva. Então eu falei aí de vários alimentos que modulam aí essa relação intestino-cérebro e vai melhorar a sua ansiedade, tá? Mas mais importante é trabalhar o equilíbrio do corpo e da mente, tá? Isso é possível e você não precisa passar aí fome ou sofrer aí para chegar lá. Eu tenho certeza que você consegue. Se você quer aprender mais sobre como controlar a ansiedade, montar refeições equilibradas e finalmente alcançar aí o corpo que você merece, porque eu sei que você quer se sentir mais bonita, que você quer melhorar sua autoestima, que você quer colocar qualquer roupa que você se sinta bem, mulher. Então fica de olho aí nas minhas postagens, nos meus conteúdos, porque ó, eu estou preparando aí algo especial para quem está pronta, só para quem está pronta a transformar a vida, a sua vida, tá? E aí, meninas, querem fazer perguntas? Gostaram das dicas? Me conta aqui qual delas você vai colocar em prática hoje mesmo, de tudo que eu falei aí. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso que eu falei, compartilhe essa live com ela, compartilhe com uma pessoa que você sabe que quer emagrecer, que precisa emagrecer 1 quilo por semana e é totalmente possível, meninas. É algo fácil de alcançar, é uma meta fácil, comendo bem, sem passar fome, né? Então as minhas alunas falam, quando entram no programa, no Sempre Magra, elas falam, Rô, eu não estou conseguindo comer tudo que está lá no nosso plano alimentar. É exatamente isso, porque começa a comer certo, começa a equilibrar hormônios, gente, tá? Então, meninas, comentem aí o que que vocês acharam, o que que vocês vão colocar em prática a partir de hoje mesmo aí, hein? Ó, e a Nutri tá sempre com a garrafinha. Eu tomei uma xícara de chá, né? A nossa live aí vai durar quase 1 hora. E água, muita água. Por quê? Porque é o que eu falei. O centro de fome e saciedade está muito próximo, né? Então, muitas vezes a sensação de fome não é fome, é desidratação. É o corpo sem água, tá? Sem líquido. Nenhuma pergunta, meninas? Nenhum comentário? Estou esperando aí. Se alguém tiver uma perguntinha, pode fazer que eu vou ficar aqui ainda uns minutinhos. Ó, amanhã a gente tem live de novo. E só lembrando,
Essa é uma live de aquecimento, tá? Então, essa semana, as lives são de aquecimento para o nosso evento, Magra no Verão, que vai acontecer aí, que vai começar na segunda-feira, dia 25. Então, será 3 dias, dia 25, segunda, 27, quarta e 29, sexta. 3 dias de evento. Então, se você quer dar um passo importante no seu emagrecimento, terminar esse ano mais magra e iniciar um novo ano com um novo estilo de vida, entre aí agora, vai lá no link da bio, faça sua inscrição. É um evento totalmente gratuito e 100% online. Vamos ver o que a Louri falou. Eu já sou adepta da aveia, do iogurte desnatado, das comidas saudáveis, mas sem necessidade de comer doce após o almoço, ou sempre que estou nervosa e também não gosto de carne, apesar de comer. Ó, antes de eu ler o final, eu já logo identifiquei que você deve consumir pouca proteína, tá? Porque se você tem essa necessidade de comer doce após o almoço, é sinal que você está consumindo pouca proteína, tá? Então, Lori, tenta colocar alguma proteína de mais fácil digestão. Por exemplo, assim, ó, carne moída, frango desfiado, tá? Pode fazer um franguinho cremoso com esse teu iogurte desnatado, colocar umas 2 colheres de sopa, tá? Fazer, mas aí o iogurte natural você deixa sempre para usar na hora que vai comer a carne, porque ele estraga muito rápido quando mistura na proteína. Então, tipo assim, já tem a tua carne moída lá, coloca ali 2 colheres de sopa de iogurte desnatado ou no frango na hora de comer para deixar mais cremosinho. Tenta opções assim, né? De repente, assim, ó, um peixinho grelhado, uma tilápia grelhada no azeite que é suave, tá? Outra coisa assim, ó, cuidado com a aveia, tá? Prefira sempre o farelo de aveia, porque o farelo tem mais fibra. A farinha de aveia já é mais refinada, tá? Então, opte aí pela farinha de aveia, mas também farelo, desculpa, mas também não é para ficar comendo farelo de aveia o tempo todo, tá? No máximo 2 colheres de sopa, tá? No máximo, tenta colocar uma. Outra coisa, depois do almoço, se você sente necessidade de doce, você pode consumir, tá? Todos os dias, se quiser, 3 quadradinhos de chocolate 70 acima de 70% cacau, mas o 70 já tá ótimo, tá? E aí você vai conseguir eliminar aí essa vontade. Outras estratégias, assim, ó, escovar os dentes logo em seguida, tomar um chazinho amargo ou café sem açúcar, então tira essa vontade de doce. Ou você pode também consumir frutas doces, né? Por exemplo, o melão. Eu gosto muito daquele melão, aquele bem docinho que vem na redinha, né? Aquele melão é super doce. Uma fatia de melão, né? Que dá 100 gramas mais ou menos, não passar de 100 gramas. Uma fatia de melancia, tá? Tenta comer uma fruta. E observe, ó, se o seu almoço, ó, o que a gente falou nessa live de hoje, observa se o seu almoço e o seu jantar tem fibra. Porque às vezes é isso, meninas, vocês consomem uma refeição com fibra e acham que isso já é suficiente. E vocês acabam tendo fome, né? É fome que eu digo essa vontade do doce, né? Tentem, que nem eu falei, tentem seguir exato o que eu falei hoje aqui por 30 dias, para vocês verem se não vai diminuir aí essas vontades de vocês, tá? E assim, ó, Loure, perceba o que você, por exemplo, assim, ó, qual é o doce que você tem vontade? Né? Se é um doce ruim, você não pode ter em casa, né? Porque se você não tiver em casa, na hora que você sentir vontade, você vai comer o que tem lá, que é o chocolate, né? 70%, mas não passar de 3 quadradinhos. Ou ali a fruta, né? Já deixar de repente picada, dá para ser o abacaxi também, que é super ajuda, já ele tem uma enzima que ajuda na digestão, tá? Então pode ser qualquer um desses, tá? E assim, ó, à noite, se você também tem vontade, você também pode fazer ali, ó, por exemplo, pegar morango, né? Até o morango congelado e fazer tipo uma caldinha de whey. Né? Então, às vezes, quando eu tenho vontade do doce, eu faço isso, tá? Eu pego ali uma meio scoopzinho de whey protein e misturo ali 2, 3 colheres de sopa de água só para formar uma caldinha mesmo e jogo em cima da fruta. Então vai ser uma fonte de proteína, né? Gostosa, que não vai impactar ali, porque é com adoçante, né?
natural, de preferência sempre se consumir o whey, comprar com estévia, gente, estévia, tá? Que é o adoçante natural, que é vindo de frutas, tá? Então, esse adoçante não vai impactar de forma negativa aí, não vai dar pico de glicose, de insulina, igual outros tipos de adoçantes, tá? Então, são essas estratégias que a gente usa, porque a gente realmente tem momentos que a gente vai sentir um pouquinho vontade de doce, mas não pode ser todos os dias. Se está sendo todos os dias, é sinal que talvez você não está consumindo a fibra, tá? Suficiente. E o chocolate 70% cacau, o legal é que ele já tem fibra, ele tem bastante fibra, tá, meninas? Então também já vai ajudar a dar mais saciedade. Então as meninas que é do meu programa Sempre Magra, tem semanas que a gente faz as ciclagens, né, de estratégias, tem semana que a gente faz a cetogênica, daí a gente usa o chocolate como lanche da tarde. Por quê? Porque ele tem muita fibra e gordura boa, tá? Então, meninas, deixa eu ver o que mais que tem de mensagem. A Loure, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, minha linda. Aqui, eu acho que é isso. Meninas, então a gente já está finalizando essa live. Eu vou deixar ela salva aqui para quem quiser assistir, para quem quiser encaminhar, encaminhe para aquela amiga. E ó, amanhã eu estou aqui de novo às 20 horas. A semana inteira tem live e segunda é o nosso grande evento. É a grande jornada onde você vai transformar a sua relação com a comida, onde você vai entender onde está errando e vai conseguir aí, colocando em prática o que eu falo, você consegue emagrecer 1 quilo por semana, meninas, de forma fácil, simples e manter, né? O que a gente quer é manter, vocês vão conseguir manter aí. Todos os dias eu recebo mensagem de alunas, de mentoradas, falando que estão há mais de 6 meses mantendo o peso ideal, né? Um peso que conseguiram conquistar aí dentro do programa. Por quê? Porque conseguiram entender o passo a passo, conseguiram entender a lógica, né, das combinações. Tá, minhas lindas? Um beijo grande, gratidão. Fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas estamos aqui. Beijo grande. Tchau.